Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar um pouco a função do próprio parlamento no aperfeiçoamento da democracia, regime que os brasileiros estão construindo depois de haver superado aquela temporada de regime ditatorial. A função do parlamento, a participação da sociedade, os olhares especializados de setores da sociedade na elaboração das leis, do orçamento, tudo isso faz parte de um processo que ajuda a criar maior interação do parlamento com a sociedade. Mas para nos falar sobre isso, nossa convidada de hoje, a doutora Eliane Magalhães Graça, que é assessora política do INESC. INESC é Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, vai nos dizer um pouco mais desta função política do parlamento na radicalização da democracia. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Eliane, como é que nós poderíamos valorizar ainda mais, que eu sei que essa é uma das funções do INESC, né, valorizar a participação da sociedade nos trabalhos do parlamento? A presença de alguns mecanismos hoje, né, que nós temos dentro do parlamento brasileiro já facilita bastante, né, essa interação e essa participação. E o que nós temos tentado fazer é buscar o aperfeiçoamento desses mecanismos e alargar essas janelas, né, que se abrem, apesar de muita resistência que a gente encontra hoje, porque o parlamento ainda resiste à participação da sociedade, né? E os nossos representantes muitas vezes acham que eles, por si só, já nos representam, que não precisam da nossa presença, né, da nossa participação. Mas, enfim, eu acho que a presença da sociedade, a pressão que a sociedade exerce sobre o parlamento é altamente positiva, exatamente para alargar esses espaços. Por exemplo, nas audiências públicas, onde normalmente as entidades da sociedade são convidadas a dar a sua opinião, né? Técnicas, os especialistas, né? As personalidades, em que isso ajuda no trabalho de elaboração legislativa? Com certeza as leis ficam melhores, né? Na minha opinião, a tendência é que esse processo de oitiva, né, de estar ouvindo a sociedade, através de seus representantes, das suas organizações, com certeza proporcionar aos parlamentares, aos legisladores, um aperfeiçoamento, né, daquilo que eles estão produzindo, que vão oferecer para a sociedade, né? Porque o que a legislação é? Um acordo, né? Aqui uma casa da disputa, de chegar a um consenso, um acordo sobre determinados temas, né? Então, esse acordo, esses consensos, esses pactos que se transformam em leis, eles são aprimorados nesse debate com a sociedade através de mecanismos como as audiências públicas, conforme você se referiu. Há um debate permanente, né, nos círculos políticos, na academia, mas também no Congresso, sobre eventuais limites da democracia representativa e a necessidade de aperfeiçoar aqueles mecanismos chamados de democracia direta, mais incisiva a participação da sociedade. Estou me referindo aqui àquilo que foi aprovado na Constituição de 88, que são os plebiscitos, os referendos. Qual é a reflexão que pode ser feita em torno desses instrumentos? No INESC a gente tem conversado muito, tem feito bastante debate, bastante discussões, produzido também a respeito disso. E o que tem ficado claro cada vez mais é que a democracia representativa, ela se aperfeiçoa através da democracia direta, nesses exemplos que você deu, e da própria democracia participativa também, na medida que ela cria mecanismos de participação na própria, como você citou, as audiências, as comissões de legislação participativa, que tem tanto aqui quanto no Senado, enfim, são janelas, são as ouvidorias, né? São espaços que o próprio parlamento criou e pode criar muito mais, pode alargar muito mais.
da participação da sociedade. E tem os mecanismos previstos na Constituição, no caso da democracia direta, principalmente esses 3 que você cita, que é a iniciativa, os projetos de lei de iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Agora, a gente tem visto que em outros países tem avançado outras questões, outros tipos de consulta, né? Por exemplo, você tem o chamado recall, né? Ou a confirmação de mandatos, que depois de um certo período, os parlamentares ou os governantes, né, mesmo no executivo, passariam novamente pelo crivo da sociedade, né? A revogabilidade. Ele pode ser, o mandato pode ser revogado ou não, ou é dado mais um período, né, a cumprir até o fim do mandato. Ou seja, caso ele não venha cumprindo aquilo que ele havia prometido quando eleito, sim, ele pode ser alvo de um processo de revogabilidade de mandato a ser decidido pelo voto pelos eleitores. Por aqueles que o elegeram. Aqueles que o elegeram. Exatamente, quer dizer, volta para o eleitor a possibilidade de confirmar ou não aquele mandato, né? E não só pela não realização, mas também pelos malfeitos possíveis, né? Como gosta de dizer a nossa presidente, pelos malfeitos possíveis que tenham ocorrido durante o mandato dele, sob a responsabilidade dele. Isso também poderia ser previsto, né, nas legislações que nós temos consultado, é previsto que a revogabilidade pode se dar também por isso. De que maneira você acha que a transmissão direta por rádio e TV das sessões, né, ao vivo, do parlamento, ajuda a criação de uma consciência mais participativa, mais cidadã, mais fiscalizatória por parte da sociedade sobre o próprio parlamento? Inteiramente de acordo com isso que você falou, que é uma forma que o parlamento tem de levar até a casa dessas pessoas aquilo que se conversa aqui, o que acontece aqui dentro, né? Aliás, nós estamos passando por um período em que isso se torna bastante importante, porque uma boa parcela da população já começa a reconhecer os seus parlamentares, saber o que eles estão fazendo, o discurso que eles fazem, o que eles defendem aqui dentro. Então, não ficam só suscetíveis a informações já filtradas, né, de análises, mas eles podem ver exatamente como é que foi o debate para grandes questões polêmicas, grandes interesses que a população possa vir a ter, né? É lógico que eu acho que a própria vida das pessoas, às vezes, a correria impede a elas de estar participando disso com mais intensidade, mas eu acho que muita gente trabalha na hora que estão acontecendo as sessões e tal, mas eu acho que mesmo assim é uma forma de divulgar, né, a vida parlamentar, porque eu acho que tem uma distorção muito grande, né? Eu acho que a grande mídia, ela distorce o que é a vida parlamentar, né? A vida parlamentar virou quer dizer, o parlamento brasileiro é identificado com falcatrua, com mal feito, com coisa errada, né? Então, essa iniciativa de levar ao cidadão, à cidadã, né, que afinal de contas são os eleitores, são os donos dos mandatos, o que está acontecendo aqui dentro? Afinal de contas, o que aqueles caras... Porque o que passa para a população é que ninguém faz nada aqui dentro, que, né, é uma casa de pessoas que só ganham dinheiro. Então, quer dizer, essa coisa tem que ser desmistificada porque ela é muito ruim. Ela transmite para a população uma coisa que a política não presta, a política não vale a pena. E é uma ideia de negação da democracia, sim, em última instância. Aí, não? Em última instância, está negando a democracia. E aí você leva para o cidadão e para a cidadã uma ideia de que não vale a pena, né? Você não precisa nem de olhar para aqueles caras que eles não estão fazendo nada. Ali dentro não acontece nada que vale a pena. Então, na medida que as próprias instituições, o próprio parlamento toma para si essa obrigação de divulgar o que ele está fazendo, então ele mostra, olha
olha como é que a gente faz, como é que se trabalha, e que você pode participar, que você tem espaço. E aí você valoriza isso, porque é fundamental, porque se a gente não valorizar a política, as grandes coisas da vida cotidiana acontecem via política. E que é uma coisa que o cidadão e a cidadã que estão aí na luta diária, eles muitas vezes não se antenam para isso. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui, além desse fato do trabalho de aperfeiçoamento da democracia, é um trabalho que o INESC faz no sentido de monitorar a elaboração do orçamento. É um trabalho complexo, né? Demorado, Hercúleo. Mas afinal de contas é através do orçamento que o cidadão, em última instância, vai comprovar quanto que estará sendo investido em educação, em saúde, em estradas, em casas populares e tal. Como é que o INESP faz esse monitoramento do orçamento? Bom, já desde 92, né, que o INESC trabalha nessa perspectiva de olhar, de ter um olhar sobre o orçamento da União, a partir né, o parâmetro para olhar o orçamento que o INESC utiliza são os direitos humanos, quer dizer, o atendimento, né, o acesso, né, aos direitos humanos. E isso a gente faz através de uma metodologia que nós temos de acompanhar, porque para nós não basta o discurso, né? Às vezes a gente tem um discurso legal e tal. Agora, como que essa política se dá na prática? Como que ela acontece? Como essa política chega ao cidadão? Como ela contribui para a cidadania, para os direitos humanos? Enfim, e olhando o orçamento que a gente descobre isso, né? Quer dizer, quando você tem um discurso muito bonito, muito de que agora temos, as pessoas estão conquistando seus direitos, estão indo e tal. Agora, a gente vê ainda muita coisa, acho que ninguém em sã consciência vai dizer que o país não avançou e que nós não temos avanços muito importantes nessa área, né? Boa parte da população mudou de faixa de renda, né? Saiu da miséria, da pobreza, enfim. Temos tudo isso, eu acho que é fundamental. Agora, podíamos ter feito mais? A gente tinha condições de fazer mais? Podíamos ter feito mais? A gente tem dinheiro para fazer mais? Olhando o orçamento, é possível responder essas questões? É possível. Por exemplo? E aí você percebe o que está na cabeça dos governantes quando eles definem o orçamento. Então, eles elegem o que é prioridade. Né? Então, se você vê que aumenta os gastos com a educação, se aumenta o gasto com a assistência social, como aumentou, é um aumento vertiginoso na última década, você vê que tem uma direção. Isso aí tem uma direção, né? Então, você vai chegar aonde? É que o programa Bolsa Família aumentou grandemente, ele está lá na assistência social, ele está lá, você consegue ver ele, né? Ver como que o programa é executado, quantos recursos que está lá, quantas famílias são atendidas, tudo isso. Estou citando ele como exemplo. Mas você também percebe como que a Previdência Social e os benefícios de prestação continuada, por exemplo, aumentam o valor assim, na última década, sobe o gasto, né? Quer dizer, então você vê, tem um cuidado ali, tem uma prioridade governamental definida, né? E, aliás, os gastos... Na alocação, ela reflete. Os gastos previdenciários, poderiam ser chamados muito mais estruturantes, porque eles têm um grau de permanência do que programas como Bolsa Família. Sim, lógico. Né? Que eles há uma diferença. Há uma diferença. Até de prioridade política, né? Sim, com certeza. E na medida que o governo, nessa última década, ele deu prioridade, inclusive, ao reajuste real do salário mínimo, então você tem um aumento do benefício, né, da Previdência. Claro. Então, para aquelas pessoas que vivem com um salário mínimo de benefício previdenciário, tem um aumento direto. Na medida que o salário mínimo aumenta
Com efeitos, inclusive, na economia dos pequenos municípios. Sim, né? Isso aí é impressionante. Aí você vai para os dados, porque o negócio não é só você olhar os números, você tem que olhar os números com parâmetros, né? Olhando a realidade. Isso está mudando a realidade? Isso está levando a algum avanço ou não, ao recuo? Então, o que você chega à conclusão, né? O que está acontecendo? Uma dinâmica, né? O que você tem de famílias que são sustentadas hoje por pessoas que estão aposentadas, que recebem os benefícios previdenciários, é um volume enorme. E nos pequenos municípios é isso que faz a economia girar, né? Circula, né? Por aí. Então, o orçamento nos permite. E nos permite ver também que ainda continuamos economizando o dinheiro que não vai para esses programas. O governo ainda tem essa preocupação de economizar para pagar os juros da dívida, para estar... aí a questão da banca financeira, que sempre foi uma das nossas grandes críticas, né? Que hoje diminuiu bastante com a queda de juros no último... Agora, no governo da presidenta Dilma, ela reduz, né, a taxa de juros, o Banco Central promove essa redução. Então, você tem também uma diminuição da dívida, né, do cálculo da dívida e tal, porque a maioria da dívida era baseada na Selic, enfim, nessa taxa de juros que se reduz. Então, você vê que a gente poderia talvez ter mais recursos. Esse ano, por exemplo, a grande discussão. O governo não conseguiu fazer o superávit primário da forma como, né, ele sempre fez. O que é esse superávit primário? É aquele dinheiro que ele guarda exatamente para pagar os juros da dívida. E chegou no final do ano, não era tudo. Não conseguiu economizar tudo. Aí o que ele fez? Ele fez algumas, a oposição chama de manobras contábeis, né? Mas parece que, pelo menos o que os especialistas dizem, não tem nada de legal. E para quê? Para poder complementar e fechar a conta com o superávit primário. Na forma como ele foi previsto na LDO, né? Porque ele vem previsto. Uma coisa que foi recentemente divulgada é que no próprio governo da presidenta Dilma houve um gasto menor em infraestrutura, embora ela passe uma ideia, ou sempre se cultivou dela uma ideia de uma grande administradora e gerente para essas grandes obras, e houve uma prioridade em gastos no social, sobretudo a educação, né? Que reflexões nós poderíamos fazer sobre isso? Até que, enfim, chegamos à conclusão da importância, né, que a educação tem no avanço, no desenvolvimento. Quer dizer, não é um crescimento. A gente não, né, eu acho que agora começa a se olhar um pouco a questão não somente do ponto de vista de crescer economicamente, mas você ter uma sociedade que se desenvolve, né, e que aí pode sustentar um crescimento econômico. Então, eu acho que o investimento na educação ainda é reduzido. Eu acho que ele tem toda uma batalha, aliás, é um dos desafios aí para o Senado Federal, é aprovar o Plano Nacional de Educação, né? Esse ano, até pelo menos está aí, a Câmara já mandou para cá, dos 10% do PIB, né? Chegar lá. Então, quer dizer, isso significa aumentarmos ainda mais. Mas, com certeza, talvez pode-se dizer que seja o começo de uma mudança de parâmetro, né? De como olhar o desenvolvimento da sociedade. Olhar como se a sociedade... Porque antes, né, já diziam, a economia vai bem, a sociedade vai mal, né? Agora parece que chegamos à conclusão que para a economia ir bem, a sociedade tem que ir bem também, né? Então esse é um desafio, realmente. É uma mudança de um olhar político, né? Eu acho que sim. Estamos chegando aqui ao final, então, do programa Cidadania. Queríamos agradecer muito a presença da doutora Eliana Magalhães Graça, assessora política do INESC, por ter nos dado as suas explicações, sua visão sobre o trabalho do parlamento no aperfeiçoamento da democracia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. A vocês de casa que nos acompanharam, nosso muito obrigado também. E se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.